Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Eu declaro paz e prosperidade sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, os filhos dos teus filhos, sobre os teus dias e sobre todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Bate na mão do seu irmão e diga: é hoje, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz? Amém. Você pode se assentar por um instante, por gentileza. Nós estamos em uma série de mensagens nos cultos de ceia, falando sobre o céu. Quantos já receberam uma palavra aqui na ceia sobre o céu? Deixa eu ver. As duas palavras, amém. E hoje então nosso terceiro episódio. E como já foi feito alguns spoilers aí da mensagem de hoje, a pergunta que não quer calar: vamos nos reconhecer no céu? Pastor, quando nós chegarmos na eternidade, quando chegarmos no céu, nós vamos reconhecer os nossos entes queridos? Mas eu vou ainda acrescentar mais aqui. Como será o nosso corpo no dia da ressurreição? Como será a vida na eternidade? Então nós vamos mergulhar hoje nesses temas, que são para mim um dos mais gloriosos e consoladores das Escrituras. E para responder a todas essas perguntas e algumas outras ainda que eu vou fazer aqui, vamos trabalhar o livro, a carta, melhor dizendo, de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Acompanhe, por favor, comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? E Paulo diz: insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Preste bastante atenção a essa parte. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra espécie de carne. As aves, outra, e os peixes, outra. Há também os corpos celestes, e há também os corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro, o esplendor da lua, o outro, o esplendor das estrelas, e até as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Versículo 44, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também existe o corpo espiritual. O apóstolo Paulo aqui está enfrentando um problema muito grave na igreja de Corinto. Pastor, problema na igreja? Bem-vindo à igreja do Senhor Jesus. Desde os tempos de Paulo já tinha problemas dentro das igrejas. Sempre haverá. Enquanto habitarmos nesse corpo corruptível, obviamente que nós vamos ter problemas. Se não tem, quando eu entro, passa a ter. Porque nós somos um problema, meu irmão. Você não, mas eu sou um grande problema. Olha aqui para mim. Paulo está abordando a igreja de Corinto. Por quê? Porque no meio da igreja estava sendo difundida uma doutrina. Qual é a doutrina? Não há ressurreição dos mortos. Eles estavam entrando na linha teológica de fatalismo. Morreu, acabou. Fechou os olhos, acabou. Dorme para sempre e acabou, não tem mais. Não existe ressurreição. Inclusive eles começam a colocar em xeque a questão até mesmo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo combate veementemente esse erro, afirmando que a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a garantia também da nossa ressurreição. E biblicamente ele vai dizer o seguinte: Jesus, quando morreu, ressuscitou ao terceiro dia, no início do terceiro, não foi depois de 3 dias, foi no início do terceiro dia, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele diz o seguinte: vocês sabem, ele apareceu para Pedro, Cefas. E não foi só para Cefas, ele também apareceu para os seus apóstolos depois. E não para por aí, ele também apareceu para mais de 500.
500 é o número de pessoas que testemunharam, que viram, foram testemunhas oculares de um Cristo que ressuscitou. Então Paulo está dizendo o seguinte: a ressurreição não é uma fábula, é um fato histórico, é um fato espiritual. Cristo ressuscitou e se tornou a primícia daqueles que dormem. Dormir aqui não é o sono literal, dormir aqui é aqueles que morreram, que estão no período intermediário que a gente vai falar daqui a pouco. A primeira coisa que nós precisamos entender para falar mais sobre a ressurreição é o que acontece quando morremos. Você já esteve nos cultos de ceia, nós já falamos um pouco sobre isso, mas é necessário reforçar essa informação. Antes de sabermos como que vai ser a ressurreição, precisamos compreender o que é a morte. O homem, eu e você, não somos apenas um ser material. Quando Deus criou o homem, você sabe, ou se você não sabe, mas já ouviu falar sobre isso, formou o homem do pó da terra. No 6º dia da criação, primeiro período ele ainda cria os animais terrestres. No segundo período ele vai fazer o que ele ainda não havia feito. Ele mesmo, com as suas mãos e não mais com a palavra, ele cria literalmente um boneco de barro e sopra no hebraico ruá, que é o fôlego de vida. E quando ele sopra o fôlego de vida naquele ser que ele cria, ele diz: agora é uma alma vivente. Então o que aconteceu naquele mesmo momento? Foi constituído o homem. Com a entrada do pecado no mundo, com Adão e Eva, então Deus agora muda um decreto. Não é mudar o decreto, mas ele estabelece um novo decreto. Qual é o decreto? Que antes de Adão e Eva pecarem, era bem possível que haveria vida eterna aqui. Agora, quando o homem peca, ele diz o quê? Não vai ter mais. E como vocês vieram do pó, ao pó vocês vão retornar. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O que foi feito do pó foi o corpo do homem, não foi a alma. Estão me entendendo? Alô? Dá uma beliscadinha no irmão do seu lado, bem devagarinho, e diz: isso aí é corpo. Diz para ele: o que tu sentiu é alma. Deu vontade de quê, irmão? De dizer obrigado, eu te amo, me dá um abraço bem forte. Olha aqui para mim, nós somos nessa igreja, a teologia que nós cremos, existem duas vertentes, existe dicotomia e tricotomia. O que isso vai mudar minha vida, pastor? Nada. Mas os teólogos gostam de ficar discutindo essas coisas. E se tem um teólogo aí, já vai até cruzar o braço, agora vai ficar me olhando atravessado. Né, pastor Júlio? Que não é o pastor Júlio. Olha aqui para mim, nós somos um ser tricotômico. O que é tricotomia? Vamos lá, primeiro o que é dicotomia. Eles pregam que o homem é formado de dois elementos, corpo e alma. Para mim, corpo e alma é uma banda. Com todo respeito. Nós somos tricotômicos. Nós somos corpo, alma e... Ok. Pastor, não concordo. Tudo bem. Isso não vai mudar a nossa salvação. Não vai brigar comigo, meu irmão, de sair da igreja por causa disso. Pelo amor de Deus. Tem gente que é tão infantil que é capaz de sair da igreja por causa de uma coisa dessa. Que não é você, graças a Deus. Então nós somos um espírito. Diga, eu sou um espírito. Olha para o seu irmão e diga, eu sou um espírito. Nós habitamos aonde? Nessa carcaça aqui, ó, que nós chamamos de corpo. E possuímos uma alma. Somos um espírito, habitamos dentro de um corpo e possuímos a alma, que é a nossa psique. O espírito faz contato com a divindade. Não é a tua alma que ora, é o espírito que fala com Deus. A alma é relacional com as pessoas aqui. Aqui a gente sente tristeza, angústia, alegria. Tudo isso são sentimentos, são sensações, a psique. Isso é a alma. E isso aqui é o corpo que você está vendo. O corpo. Então nós cremos nisso. Pastor, tudo bem, você até pode crer nisso. Mas me mostra na Bíblia, porque eu sou a Bíblia. E se não tiver na Bíblia, eu também não creio em ti. Tudo bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, versículo 23. Vai estar aí, ó. Que o próprio Deus da paz o santifique quanto? Pela metade. Não é pela metade? É quanto? Inteiramente. Que todo o quê? O quê? E o que mais? Espírito. Ou seja, tricotomia, tripartido. Somos 3 em 1.
corpo, alma, espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o irmão morre, o que acontece, pastor? A alma e o espírito se desprendem do corpo. É isso que acontece. No momento que a alma se desprender e o espírito se desprender do corpo, o corpo vai acontecer o que com o corpo? Ele vai virar pó, vai apodrecer e vai virar pó. É isso que vai acontecer com isso aqui, nossa carcaça. Agora, o que acontece com a alma e o que acontece com o espírito? São imortais. O corpo morre, mas a alma e o espírito não. O espírito vai para onde? Para Deus, no mesmo momento, instantaneamente. Mas me mostra na Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Ele está falando do corpo e agora ele fala do espírito. E o espírito volte a Deus que o deu. Instantaneamente o espírito vai para Deus. E a alma também não morre. Ela vai imediatamente para onde? Se você tiver vida com Deus, a tua alma vai imediatamente para o paraíso. Se a tua alma, se você não serve a Deus, a tua alma vai diretamente para o lugar de tormento. Resumindo, para você poder compreender isso é que no momento em que, num piscar de olhos, quando eu fechar meus olhos, quando eu partir dessa terra, quando eu morrer, na mesma hora, morri, pá, acabou. Acabou? Não acabou, começou, continuou. Porque nós somos seres eternos. Então nós vamos imediatamente para o seio de Abraão. Vamos para o paraíso. E quem não tiver Jesus, imediatamente para o inferno. Não, o inferno vai ser depois, sim, vai ser depois. Mas já estará na antessala do inferno. Já estará sentado numa cadeira pegando fogo. Eu estou sendo um pouco brincalhão aqui para tentar criar um clima, porque está bem tenso aqui, irmãos. Mas a verdade é essa. E agora presta atenção, a alma foi para o paraíso. Alô? Vocês estão conseguindo entender? Eu estou sendo o mais simples possível, não usando tricotomia, dicotomia, teologia sistemática, escatologia, nada disso. Eu quero ficar bem simples aqui para a gente entender. Então, quando a pessoa morreu, o corpo foi para o sepulcro, foi cremado, o corpo foi, nem encontrar o corpo. E isso é importante eu estar falando, porque depois a gente vai falar sobre isso. Mas a minha alma já foi para o paraíso. Agora a minha alma estará no paraíso com Deus, aguardando a ressurreição do corpo. Que vai acontecer quando? Quando Jesus voltar. A trombeta tocou, no último soar da trombeta, aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão. Então nós como cristãos, a base da nossa vida é o quê? É o que o pastor falou, sim ou não? Não. É o que o padre falou, sim ou não? Não. É o que o líder lá, não é. Mesmo que ele fale e eu confie nele, eu vou para as escrituras. Porque o que ele fala tem que estar amparado pela escritura. Não é um livro anexado aqui não, irmãos, presta atenção. Não é um livro anexado aqui. Tem uma profeta lá que ela tinha uma visão e além da Bíblia tem esse livro. Não vale nada, se não estiver alinhado com a palavra de Deus. Pastor, mas aquele cara tem bons conselhos, está alinhado com a palavra de Deus? Sim, então pode ouvir. E ainda não fazer daquilo uma doutrina, porque a nossa doutrina é a Bíblia, diga amém. Então quantos creem na Bíblia aqui? Você levantou as mãos, então se você crê na Bíblia, meu irmão, você vai entender que não existe possibilidade de um ser humano crer na Bíblia e crer ao mesmo tempo na teologia da reencarnação. Não existe possibilidade, biblicamente, de você crer na Bíblia, no que ela diz, e ao mesmo tempo crer na reencarnação. Não dá, biblicamente não. Pode ser no achismo, pode ser na doutrina daquela igreja, com todo respeito a ela, mas irmão, biblicamente não tem como nós acreditarmos nisso. Lembra, a alma está com o Senhor, a alma está no paraíso, o corpo está ali. Nesse período até Jesus voltar é chamado de período intermediário, aonde o corpo está esperando a ressurreição de Jesus para ressuscitar e então ter um corpo glorificado. Vamos voltar aqui. Se eu creio na Bíblia,
eu não é que não dá. Você pode querer acreditar, mas isso não faz sentido. Apocalipse 22:18 diz: se alguém acrescentar algo, se alguém colocar uma vírgula, se alguém colocar uma doutrina que não é da palavra, Deus lhe acrescentará todas as pragas que estão nesse livro sobre a tua vida. Inventa heresia, meu irmão. Inventa doutrina, dá ouvido para os outros para você ver. É isso que a Bíblia diz. Então, se nós cremos em Deus, é a palavra, diga amém. Então eu não creio na reencarnação. Hebreus 9:25, cabe ao homem morrer uma só vez e seguir o seu juízo, acabou. Não tem esse negócio de reencarnação biblicamente. Podem ter doutrinas de homens que inventaram, que tiveram uma revelação, não sei de quem, porque da Bíblia não é. Segundo, se nós cremos na Bíblia, nós também não acreditamos na teologia do aniquilamento. O que é isso? Morreu, acabou. E aqui, meu irmão, é só ser inteligente, e você é. Obrigado pelo teu entusiasmo, pelo menos. É só ser inteligente. Pensa comigo, gente. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou quem? Jesus Cristo. Para quê? Para morrer por nós. Para quê? Para perdoar os nossos pecados. Para quê? Para morar onde? No céu, na eternidade. Se eu creio na teologia do aniquilamento, então esse Jesus é muito... Quem é o camarada que vai descer do esplendor da glória, vai entregar a sua vida, morrer na cruz, sofrer o que sofreu, para depois chegar no céu e dizer assim: eu fiz tudo o que você pediu, papai. E aí, filho, e aí? E aí agora é assim, né? O dia que morrer acabou tudo e eu fui lá porque eu queria mesmo sofrer, eu queria mesmo ser humilhado, ofendido. Não faz sentido nenhum, igreja. Essa teologia para mim é a mais furada de todas. Outra, que também é muito divulgada: morreu, dorme até o julgamento final. Esqueça. Isso não existe. O sono da alma, eles dizem. Quando a pessoa morreu, ela fecha os olhos e de repente, Rafael, onde eu estou? De frente para o juiz de roupa branca. Eles no tribunal de Cristo, não, tribunal de Cristo não, no grande julgamento, no trono branco. E ali Deus vai dizer assim: Rafael, vamos tirar aqui uma listagem das coisas certas que você fez e as erradas. Plim. Não vai ser assim não. Não terá o sono eterno. Morreu instantaneamente, ou você vai para o paraíso, ou você vai para o lugar de tormento. Nós também que cremos na Bíblia, não cremos em um lugar chamado purgatório, com todo respeito aos irmãos que acreditam nisso. Olha para mim, pergunte: por quê, pastor? Porque senão era muito fácil. Eu faço tudo de errado na vida, não tenho vida com Deus, mas deixo um recado para minha família. O dia que eu morrer, paga minhas contas, faz um culto lá na Remanescentes pela minha alma. Por quê? Porque aí eles me tiram do purgatório e me levam para o céu. Ok, então quer dizer que o que Jesus fez para você não vale nada, vale só depois que morreu? Não, Deus é justo e Deus nunca ia permitir isso. Então também esse lugar onde a alma fica penando enquanto não faz alguma... não existe. Você não é o Gasparzinho? Olha para mim, com todo respeito, você é um homem e uma mulher de Deus, amém? Então, partiu, você vai para onde? Para o paraíso. Para onde você vai? Tem gente em dúvida aí, eu estou vendo. Em nome de Jesus, meu irmão, se Jesus voltar agora, nós vamos tudo para a eternidade, em nome de Jesus, amém? Na eternidade com Jesus, amém, amém. Então Paulo vai levantar uma questão aqui no versículo 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Como que vão ressuscitar os mortos? Com que espécie de corpo virão? Como vai ser o corpo no dia que a gente ressuscitar? E ele mesmo responde no versículo 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. O que significa isso? Vamos lá. Corpo corruptível. Primeiro, como está no Novo Testamento, foi escrito em grego, e no grego é phytartos. O que é o corpo corruptível, pastor Rafael? Isso aqui que a gente carrega agora. É um corpo que perece, é o corpo que envelhece, é o corpo que adoece, que se decompõe após a morte. É o corpo que volta para o pó. Esse corpo maculado, manchado pelo pecado, não pode herdar o reino de Deus e a sua plenitude. Não tem como, irmãos.
esse corpo não tem condições de entrar no céu, no paraíso. Não dá. O exemplo disso é quando Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro. Você já conhece, eu preguei semana passada sobre isso. E tem aquela sarça ardente. Em um momento da conversação também ele quis ver Deus. E ele disse, deixa eu te ver. E Deus disse, tudo bem, eu vou entrar na rocha. E na fenda da rocha você vai ver eu. Só que assim, Moisés, não olha para mim. Passa de costas. E você já vai perceber que eu estou ali. Irmão, por quê? Porque se olhar, você morre. Por causa do quê? Do corpo corruptível. O corpo corruptível não pode herdar os céus. Não tem como. Mas existe a incorruptibilidade do corpo, que é o corpo incorruptível. Do grego, aftarsia, que quer dizer o corpo transformado, que não estraga. O corpo que não envelhece, não apodrece, o corpo que é perpétuo, o corpo que é eterno, é o corpo que Deus vai nos dar para herdar a salvação e estar na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Glória a Deus. Estou sendo claro? Posso continuar? Alô, quem não quer, diz amém? Vou orar por você depois. No momento, vamos lá. Em um momento, diz o texto, versículo 52 e 1 Coríntios 15. Em um momento, em um abrir e fechar dos olhos, olha que rápido que vai ser. Entre um abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, de que forma? Como? Ou seja, não é mais o corpo da corrupção. Já vamos ter um novo corpo. Aleluia, glória a Deus, ei, glória. Não vai precisar de monjaro, de Ozempic, prótese, não vai precisar de nada, aleluia. E nós seremos transformados, diga glória a Deus. Amém. Minha irmã, não fica brava que o teu marido não paga prótese não. No céu vai ser tudo transformado. Guarde essa palavra, seremos transformados. Diga comigo, eu serei. Ou seja, assim como Cristo ressuscitou com o corpo glorificado, nós também ressuscitaremos. E esse nosso corpo também se revestirá de imortalidade. Então vai se cumprir a palavra do próprio Paulo, um pouco mais para frente, no versículo 54, que diz que tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, um corpo incorruptível. Tá, pastor, mas me responde uma coisa. E quem o corpo nunca foi encontrado? Como vai ser? Uma irmã me procurou e disse o seguinte, pastor, você sabe, morreu meu pai, faleceu, e eu quero, agora a gente está conversando com a família, o que a gente vai fazer, se nós vamos colocar no sepulcro, que é a forma tradicional, ou se nós vamos cremá-lo. Preste muita atenção, é importante isso, porque é a dúvida de muita gente. Porque, pastor, me falaram que o ritual de cremação é um ritual pagão, que existiu no Antigo Testamento e tá, blá, 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 blá. Irmão, olha aqui para mim. No momento que você morreu, a sua alma foi, o corpo é só um pedaço de carne que vai deteriorar. Tem gente que ritualiza as coisas que são simples biblicamente falando. Eu já falei para minha esposa, amor, o dia que eu morrer, pode queimar, pode dar para os tubarão comer, pode fazer o que você quiser, amor, isso ali é só um pedaço de corpo, isso aí vai virar pó mesmo assim. Se você acha que é melhor para não ficar fazendo manutenção lá no cemitério, faz uma cremação e aí faz uma joia e põe eu no meio do teu peito. Aí eu disse assim, só que não se esqueça de uma coisa, você nunca mais vai ter ninguém. Porque se um dia um camarada aparecer na tua vida e quiser te dar um abraço, eu furo ele. Isso não existe. Isso não existe. Já tem gente, ele é pastor pregando heresia. Isso não existe, é uma brincadeira. Tá? Então o que acontece nesse momento é exatamente o que eu estou te dizendo. E aí eu disse para ela o seguinte, irmã, mas pastor, a gente quer cremar. Só que eu vou cremar. E mesmo cremando, eu vou trazer a urna e vou depositar dentro do sepulcro, onde já está minha avó. Eu disse, é um direito teu, filha. Esse momento é teu, com seu pai, a sua despedida é teu, eu respeito. Você pode fazer o que você quiser, mas isso não tem nada a ver com o ritual pagão. Até porque, meu irmão, pensa comigo. E os mártires da fé que foram queimados no passado por defender Jesus Cristo?
Isso foi uma cremação também. Então quer dizer que esses caras que deram a vida, e até hoje ainda países que são perseguidos, os cristãos, que são queimados vivos, então quer dizer que essa turma aí não vai ser salva, não vai ter ressurreição do corpo. Pastor, mas quando aconteceu de a pessoa morrer, nunca mais encontrar o corpo, eles pensam que um animal, uma besta fera comeu o corpo, tudo bem. Aí nós lemos no texto, no dia da ressurreição, Deus vai saber distinguir. O texto está claro, quando diz que Deus sabe o que é carne de gente, Deus sabe o que é carne de animal, Deus sabe o que é carne de peixe, Deus sabe tudo. Ou seja, Deus no dia da ressurreição sabe o que é pó de animal, Deus sabe o que é pó de ave, de peixe, pó de pó e pó de homem. E o Deus que criou todas as coisas, você acha que Ele não é capaz, meu irmão, de não importar aonde está jogado esse pó, se um dia um animal engoliu ou não? Tu acha que Deus não é poderoso para ressuscitar da onde estiver? Claro que é. Um exemplo simples, Ezequiel 37. Quando o profeta está diante de um vale, que a Bíblia diz que eram ossos sequíssimos, eles já estavam se deteriorando os ossos, se esfarelando. E quando ele disse osso no seu osso, veio o osso lá do canto e se juntou com o osso lá do outro canto, porque fazia parte daquele corpo. E se levantou um exército todo restaurado, o corpo com pele, com carne, com tudo. Você acredita que Deus não tem capacidade de recolher o pó da onde estiver? E se não tiver Ele que cria todas as coisas, Ele cria o pó para poder criar o corpo glorificado. Então isso é uma realidade, uma verdade que nós precisamos entender. Vamos lá. Agora veja que interessante o que Paulo diz aqui. Há corpos celestes, versículo 40, e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, do corpo terrestre é outro. Um é o esplendor do sol, outro o esplendor da lua, outro das estrelas. Inclusive nas estrelas tem várias, diferem o esplendor umas das outras. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, preste bastante atenção, é que existem os corpos celestiais e terrestres. Existe diferença entre eles. A glória do sol é maior do que a lua, ele brilha mais, mas não dá para tirar a glória da lua. Nessa semana que passou, nós tivemos a lua cheia linda, na quarta-feira estava avermelhada porque era lua de sangue, ou seja, é linda. Hoje eu dizia para o meu filho, quando eu era criança, eu sentava na varanda da minha casa, dos meus pais, e a gente ficava olhando as estrelas, porque o céu era todo estrelado. Eu disse, hoje a gente já não vê tanto isso aqui, porque a cidade está muito iluminada, então o reflexo da luz da terra acaba tirando o brilho das estrelas, mas elas estão ali. Tanto que se você vai mais para o interior, e você vai ver o céu, ele continua estrelado. E é lindo, é maravilhoso. E de repente, quando você estuda um pouco na escola, você vai ver, lá estão as Três Marias, lá está o Trópico de Capricórnio, lá está a Intrometida, lá está não sei o que, ou seja, e aí você vê, lá está Vênus. O Vênus é aquele que aparece do lado de cá todo dia à noite, no entardecer. Os astros estão ali, cada um tem o seu brilho. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? É que na eternidade nós também teremos brilhos diferentes. Não vai haver acepção para salvação, não, mas para galardão vai ter. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Vamos lá, gente, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Todos nós estamos firmados em quem? Em quem, igreja? E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, aquele dia, na presença de Deus, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nela permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. O fundamento que nós temos, nossa vida está pautada e baseada no sacrifício de Jesus Cristo, que se entregou na cruz por nós, para que nós tenhamos a vida eterna e possamos habitar no céu. Presta atenção. Só que no tribunal de Cristo as nossas obras serão julgadas. Para quê, pastor? Para galardão, não para salvação. O fogo vai passar. E quando o fogo passar, o que é de ouro, prata, pedras preciosas vai purificar, ou seja,
É o crente, é o cristão que fez alguma coisa na terra de relevância como cristão. Então esses vão ter galardão. Outros até vão entrar, sapecadinho assim, mas vão entrar. É engraçado, mas é assim mesmo. Vai entrar cabelo chamuscadinho, vai entrar bem queimadinho, mas vai entrar, mas sem galardão. Não tem medalha, não tem troféu, não tem nada. Eu estou sendo bem simples para você entender. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Irmão, sábado nós tivemos evangelismo na cidade, né? E um perfil do Instagram publicou e viralizou no Brasil, que é o Santa Catarina em Foco. Eles publicaram o evento que nós fizemos no sábado. Entra lá para você ver o quanto que a gente apanha. Um cara disse assim, ó, eu sou cristão, mas eu acho ridículo ter que ficar 2 horas na faixa de pedestre e ver um bando de histéricos gritando. A pessoa que ataca um movimento como esse não ataca a igreja. Quando você fala mal do seu pastor, da sua igreja, da igreja do fulano, você não fala mal da gente. Você fala mal do Cristo, porque a noiva é dele, não é nossa. Ou seja, teu galardão é queimado no céu. É obra de palha, de madeira, de feno. Agora, quando igual uma criança, adolescente, eu vi alguns adolescentes evangelizando com folhetinho, e quando chegava ali os carros parando, e aí ele pegava um folhetinho, teve criança que foi dar dentro do carro, que eles fecharam o vidro, fizeram o dedo das crianças e chamaram um monte de palavrão. Só que essa criança talvez não saiba, mas o galardão dela foi garantido. Porque bem-aventurados serei vós, quando forem perseguidos por causa do meu nome. Jesus disse. Então às vezes a gente se entristece, puxa vida, a gente só está fazendo bem, explicando o que é a Páscoa para todo mundo. A gente investe até financeiramente para isso, para abençoar a cidade. E eles falam mal da gente, glória a Deus. Por quê? Porque deles nós podemos não receber o tapinha nas costas, a gente pode receber um monte de palavrão, alguns xingar, mas xingar, irmão. Quem estava lá sabe de palavrão mesmo, gente mal criada, que não respeita. E aí, só que aqui na terra parece que a gente não ganhou nada. Mas no céu nosso galardão está separado. Vai chegar aquele dia no céu, meu irmão, em que Deus vai te chamar. E vai dizer, vem cá, quero te mostrar um negócio. Júnior, vem cá, vou te mostrar um negócio. Vem cá, olha aqui, Júnior, ó. Tá vendo isso aqui tudo? Pois é, isso aqui, ó, você serviu no louvor da igreja. Ô Júnior, você tinha tanta coisa para fazer, mas você abriu um espaço para me servir. E por isso está aqui o teu galardão. Ah, Deus, mas Júnior, você merece, filho. É o teu galardão, você serviu. Ô Júnior, você abriu uma da tua vida para quê? Para ir lá cuidar de uma turma de adolescentes, dando aula de música para eles. E você lembra naquela sexta lá do Next, que aquela galera toda tocou lá? Pois é, você é o responsável, Júnior. É impossível que eu não te entregue um galardão, você merece, filho. Você merece. Tudo que você fez, você merece. Por isso, meu irmão, tudo que a gente faz aqui pode não ser reconhecido por ninguém. E eu também nem quero o reconhecimento do homem. O importante é olhar para o céu e dizer, Deus, eu estou te agradando. Eu posso não receber nenhum tapa nas costas aqui dizendo, valeu pastor, parabéns pelo teu trabalho. Não estou nem aí para isso, porque o meu galardão não vem de homens. O meu galardão vem do eterno, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Cada vez que você chega na tua empresa e fala de Jesus para alguém, cada vez que você fala do amor de Deus para alguém, cada vez que você diz que tem esperança para Ele, meu irmão, é um galardãozinho que Deus vai colocando no céu para a tua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Agora a pergunta é, pastor, você falou muito, né? Sim, vou falar muito ainda. Vamos reconhecer as pessoas nos céus? Vamos reconhecer nossos entes queridos? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada, porque não sabe, não entende e não quer saber, e vai saber agora. Amém, perfeito. Irmão, como que a gente vai conhecer o Davi no céu se a gente nunca viu ele? Quando você chegar no céu, pastora Márcia, vai ter um cara lá assim, ó. Você já vai dizer, Davi, uma funda pendurada no pescoço, é o Davi. Outros vão chegar lá e vão ver um cara com um cajado assim, ó. Já sei, Moisés. E do lado dele, 2 caras segurando o braço, Arão e Ur. Eu vou conhecer todo mundo lá, pastor. Será que a gente vai se conhecer no céu? Vamos lá. Quem disse que vai conhecer? Deixa eu ver. Levanta bem alto, quero ver, para ver se você vai manter a tua palavra. Vamos lá. Vocês acreditam que nós vamos nos conhecer? Sim? Tem certeza? Não. Mas vamos lá.
Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, já não haverá pranto, choro, lágrimas, tristeza, já não haverá dor. Ou seja, vamos nos reconhecer no céu? Vocês disseram que sim, ok. Só que se nós formos nos reconhecer no céu e não perceber a presença de pessoas que a gente ama, porque a gente vai ter consciência e é o que você está dizendo. A gente vai ter consciência, a gente vai se conhecer. E também vai lembrar, porque só conhece quem lembra. E a gente vai olhar e vai dizer, cadê meu pai? Cadê minha irmã? Não está aqui. Isso vai gerar o quê? Vai gerar o quê? Vai gerar o quê? Meu irmão, dor e tristeza, sim ou não? Mas a Bíblia diz que no céu não vai ter isso. Só existe uma forma de não existir isso. É nós não nos reconhecermos. Vamos lá, quem ainda acredita que nós vamos nos conhecer no céu? Eu sabia, metade já desistiu. Só que existe um erro aqui. Tá, antes de eu falar o erro, quem acredita que nós... Já voltou, amém. Tem um problema grave aqui nessa interpretação. Qual é, pastor? É que muitos analisam a realidade do céu com a lógica da terra. E esse é o pensamento aqui. Uma pessoa que avalia dessa forma, ele pensa da forma que ele vê hoje, sem considerar o que o apóstolo Paulo diz. Paulo diz, eis que eu lhes digo um mistério. O quê? O que é? Um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos nós seremos, diga, eu serei transformado. Sabe o que quer dizer isso? Significa que eu e você não seremos mais as mesmas pessoas imperfeitas. Significa que eu e você não vamos mais ser sujeitos às nossas emoções descontroladinhas. Aleluia. Que bênção. Já pensou, minha irmã, sem TPM? No céu vai ser assim, aleluia. Nós não seremos guiados pelas nossas emoções, porque a nossa emoção nos trai. A nossa emoção diz pede a conta, a nossa emoção diz separa, a nossa emoção diz chuta o pau da barraca. Verdade, vai lá, resolve na força do braço. No céu não vai ser assim. No céu vai ser diferente. Nós seremos capacitados por Deus, nós seremos transformados, diz a Bíblia. E essa transformação é para saber viver a realidade da eternidade. Olha para mim, você acredita que Deus é amor? Sim ou não? Você acredita que Deus é misericordioso? Sim ou não? Então por que Ele não salva todo mundo? Aí está o outro atributo de Deus, justiça. Amor, bondade, benignidade, longanimidade, misericórdia, graça, é para agora, na vida. Ou a gente entende esse amor e se entrega a Ele, ou se não, quando chegar lá diante dEle, Ele vai dizer, sai daqui que eu não te conheço. Como assim, pastor? Sim, mas Ele não é amor? É, mas lá vai ser justiça. Não tem negociação, irmão, lá será justiça. E esse sentimento de Deus estará em nós também. Só que essa justiça, você viu já como é que é nós, os homens? Quando eu falei que lá vai ser justiça, alguns já pensaram, verdade, tem que ser mesmo. Mas olha, tem que ser justo, tem que levar tudo para o inferno. Aquele miserável do meu vizinho lá que vai para o inferno. O homem é assim, mas Deus não é assim não. Deus ama o teu vizinho. Amém. Deus ama você, Deus ama seu vizinho, aquele que te persegue, Deus ama todo mundo. E o amor dele não acaba aqui não, ele continua, aqui nunca vai ter fim, ele sempre vai amar. Ele é infinito em amor aqui na terra, mas lá vai ser o quê? Vai ser o quê? E você acha que ele está certo? Mesmo que você acha que não, quem manda é ele. E ponto final. Irmão, pensa comigo, você está aqui hoje no domingo na igreja, buscando a Deus. Você é ridicularizado pelos amigos. Eles falam agora, trocou de religião, ficou bobado. Fala um monte de coisa para você, te persegue, faz dedo, como eu falei ali. Tudo isso você sofre por Jesus. E o camarada é aquele que apontou o dedo. O cara que falou que não quer saber de Deus, que nós somos fanáticos, não sei o quê. Agora chega lá na glória. Ai, Senhor, deixa eu morar contigo. Deus vai dizer, tu me negou na terra, ó abençoado.
E aqueles que me disserem não para o meu nome na terra terão meu não aqui na eternidade. Não é justo esse irmão que sofreu as aflições de um justo estar comigo na eternidade, e você que foi essa pessoa que você foi e querer viver no mesmo ambiente que ele. Não é justo. A justiça aqui vai funcionar. Ou seja, pode descer porque o teu é outro lugar. É forte isso, mas é real. É o que a Bíblia nos ensina. Tudo bem, pastor. Então, agora, quais são as evidências que nós vamos nos reconhecer? Porque até agora a gente entendeu que não vamos nos reconhecer. Você me dá 10 minutos? Vamos lá. Primeira evidência. A parábola do rico e do Lázaro. Nós falamos semana passada na ceia passada sobre isso. Lucas 16. A Bíblia diz que o rico, estando lá no inferno, levantou os olhos e viu de longe quem? Abraão e Lázaro. Quem é o Lázaro? Aquele mendigo que pedia comida na porta dele todos os dias. Ele reconheceu. Pastor, mas isso é o inferno. Sim, mas lá no inferno, o que aconteceu? Abraão disse assim, olha, tu conheceu Lázaro? Sim, ele também te conheceu. Ele sabe quem tu és. Ele sabe que estava na tua porta todos os dias pedindo comida e você o rejeitou. Ele queria comer até das migalhas que caíam da tua mesa. Por quê? Porque o Lázaro também reconheceu o cara que estava lá no inferno, o rico. Ou seja, haverá o reconhecimento? Sim, haverá o reconhecimento. Segunda evidência. E outra coisa aqui que é importante dizer, é que Jesus, ele jamais usaria uma mentira como pano de fundo numa parábola. Você acha que Jesus ia inventar uma história mentirosa para tentar te convencer de alguma coisa? Não. Era mais fácil ele não falar nada então dessa história, dessa parábola na Bíblia. Não devia existir ela. Se existe é porque existe um cunho de verdade absoluta, que é a verdade da palavra de Deus. Segunda evidência, quem está aí? A continuidade da vida. A vida eterna não é uma interrupção da nossa existência para começar algo totalmente novo, sem qualquer ligação com o passado. A vida é uma continuidade, a vida eterna. Deus nos criou para ser eternos. O pecado entrou, chegou à morte. Só que Deus é tão bom que nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nos dar a oportunidade de ressuscitar e habitar para sempre agora, não mais aqui nesse playgroundzinho do mundo aqui, que é legal. E alguns dizem que aqui é o inferno, mas não é não, porque o inferno não é tão legal assim não, meu irmão. Tem até culto no inferno, não dá, né? Não dá. Ou seja, Deus permitiu a gente viver esse mundinho aqui que parece divertido, parece bacana, a gente conhece uma galera legal, só que Ele não nos criou para isso aqui. Ele nos criou para o louvor da glória dEle. Ele nos criou para habitarmos eternamente com o Senhor. Deus nos criou para a eternidade. Diga, Deus me criou. Só quem crê, diga, Deus me criou para a eternidade. Amém? A morte não muda a nossa identidade. Não muda. Não entendi, pastor. Essa é a terceira evidência. Nós conheceremos como somos conhecidos. Morreu Rafael dos Anjos. Ressuscitou lá na glória Marcel da Silva. Foi assim? Vai ser assim? Não. Quando chegar, morreu Rafael dos Anjos, vai ressuscitar quem lá na glória? Rafael dos Anjos. Porque a nossa identidade, a morte não vai mudar a nossa identidade. Quarta evidência, os galardões. Porque se nós vamos ter galardões, nós vamos lembrar porque estamos recebendo os galardões. Imagina chegar no céu e Deus dizer, esses são seus galardões, são seus prêmios. Eu vou dizer, mas de que é isso aí, Jesus? Não, isso aqui você fez isso, fez aquilo. Não lembro não. Claro que você vai lembrar. Você vai ter o pleno conhecimento. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então nós vamos nos conhecer no céu? Alô? Sim. Diga sim. Bate na mão do seu irmão e diz assim, eu vou te conhecer lá, meu irmão. Oh, glória. Quantos estão felizes por isso? Já tem casal brigando ali, ó. Olha aqui para mim, irmãos. Nós vamos nos conhecer no céu. Amém. Eu anotei outras perguntas aqui, bem cabulosa. Vamos lá. Como será o corpo de uma criança que morreu no ventre da mamãe? Como será o corpo no dia da ressurreição de uma criança de 3 anos de idade, de 5? Ou como será o corpo de um idoso de 90 anos de idade com bengala? Como que vai ser o dia da ressurreição? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando Jesus, ele ressuscitou,
as mulheres não o reconheceram. Por quê? Porque seu corpo foi glorificado. Ou seja, o corpo não será o corpo de um bebê, não será o corpo de uma criança, não será um corpo de um idoso de 90, 100 anos com uma bengala na mão no céu, não vai ser. O corpo glorificado nos dá a ideia de um corpo jovial, de um corpo avivado, de um corpo vivo no céu. Você pode guardar essa frase: o corpo da ressurreição não vai ter briga, nem com o espelho e nem com a balança. Diga amém. Não vai ter. Hoje a gente briga com o corpo. Dá-lhe Monjaro, dá-lhe Ozepix, dá-lhe não sei o quê. Mas não vai ter, não vai precisar, aleluia. Não vai precisar nem fazer exercício lá, irmãos. Já pensou, não precisa mais ir para a academia? O dono da academia lá no fundo chorando já. Não vai precisar mais, irmão. Pastor, mas eu perdi meu bebê, como que eu vou conhecer ele? Como ele vai me conhecer? Eu nunca vi ele crescer. Ele não viu. Perdi ele e, pastor, 60 anos se passaram quando o Senhor me recolheu. E agora eu chego no céu com 60 e poucos anos. E meu filho morreu lá, tudo bem, vai ser um corpo glorificado. Mas como que a gente vai se conhecer? Como? Como que a gente vai se conhecer? Tem resposta? Tem. Vamos lá. Primeiro, o reconhecimento do céu não dependerá apenas da memória visual baseada na experiência terrena. Eu sempre imaginei, antes de conhecer a palavra, que o dia que meu avô partiu, pai do Gilberto, que está aqui, meu tio, pai da minha mãe, quando ele faleceu, seu Hercílio, cabelão branco, Beto, olhão azul, né? Então, quando eu chegar no céu e ver um cara lá de cabelão branco e olhão azul, é o meu avô, o vô Hercílio. Quando eu chegar lá e ver o vô Francisco, que é o meu bisavô, eu lembro dele, a estrutura física dele, tudo, eu vou chegar lá e eu vou ver aquele velhinho lá, arcadinho, bem velhinho, e eu olhar e vou dizer, não acredito, o vô Francisco está aí. E eu vou lá e eu vou reconhecê-lo, mas não é assim. A fisionomia que nós vamos ter no céu não será essa, e a nossa lembrança das pessoas também não será baseado nessa ideia terrena. Por quê? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículo 12, agora eu só conheço em parte. Só em parte, eu sou limitado. Mas então conhecerei como também serei conhecido. Olha que incrível isso. Paulo está falando sobre essa transformação de um pleno conhecimento. Não é mais o meu conhecimento terreno que vai valer. Quando eu chegar na eternidade, o meu conhecimento será amplo. E eu vou ter sensibilidade, e eu vou ter a facilidade de reconhecer as pessoas que estão ali, porque será o pleno conhecimento que estará na minha vida. Foi o que aconteceu com Elias e Moisés, quando em espírito apareceram, não foi corpo. Jesus estava glorificado no Monte da Transfiguração. E aqueles dois elementos apareceram também assim. E a Bíblia diz que os discípulos reconheceram Elias e Moisés. Por quê? Porque ali naquele momento eles receberam um pleno conhecimento para poder entender quem estava ali. Porque na razão terrena eles nunca saberiam quem eram aquelas pessoas. Outra coisa, haverá em segundo lugar um reconhecimento mútuo e perfeito. O filho que morreu no ventre vai conhecer seu pai e sua mãe a hora que entrar lá no céu. Imediatamente. E o pai também, quando entrar dentro, por mais que o filho cresceu, está no corpo glorificado, ele colocar os pés, a resposta vai ser, ali está o seu filho. E o filho vai dizer, ali está o seu pai. Meu irmão, imagina que reencontro vai ser esse. Que reencontro maravilhoso haverá esse reencontro. Por mais difícil que seja esse momento que a gente vive, afastado das pessoas que a gente amou e ama, haverá um reencontro. Os anos vão se passar e naquele dia, quando entrarmos na eternidade, nós vamos nos encontrar com essas pessoas. O rei Davi, ele tem um filho. E a Bíblia diz que esse filho nasce doente e ele faz um propósito, tira a roupa real e ele coloca pano de saco e vai para o pó e começa a orar para Deus restaurar o seu filho, e não acontece o que ele queria. Então seu filho morre. E o que Davi escreve lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 23, Davi diz o seguinte: eu irei a ele, porém ele não voltará para mim. Meu filho está morrendo, meu filho morreu.
foi para a eternidade, nunca mais ele volta para mim, mas eu irei para ele. Ou seja, quando eu entrar na eternidade, eu vou me reencontrar com aquele meu filho que até hoje eu não pude viver. Meu irmão, Deus, imagina o amor de Deus. Você acha que dentro do amor de Deus, Deus não permitiria nós nos encontrar com as pessoas que nós amamos lá no céu? Meu irmão, viver com gente que a gente conhece já é uma dificuldade. Já pensou a gente morar no céu e não conhecer ninguém? Imagina a luta. Então sim, vamos nos reconhecer, o corpo será glorificado. E eu finalizo com essa palavra: viva. Viva. Primeiro, com esperança. Que esperança? Que a nossa vida não se limita a isso aqui. Viva com esperança na eternidade. Os nossos pés estão na terra, mas a nossa mente, o nosso coração está ardendo na eternidade. Então viva com propósito. Sua família, meu irmão, se Jesus voltar hoje, como é que fica? Vamos evangelizar. Vamos falar de Jesus, pastor, mas eu já falei, não quero nada. Mas não tem problema, eu falo de novo. Se minha mãe desistisse de mim, não existiria igreja remanescentes na terra hoje. Se o meu irmão desistisse de mim, não falasse de Jesus sempre, por mais chato que parecia ser, eu não estaria aqui como um pastor hoje, pregando para tantas pessoas. Você não estaria ouvindo essa palavra. Viva com um propósito. Fala do amor de Jesus para as pessoas. Convide sim para ir à igreja, para buscar a Deus. Essa é a nossa responsabilidade, viver uma vida com propósito. Essa semana estávamos na prefeitura em Dayal, em Timbó, conversando com os prefeitos. E essa semana em especial com o secretário da saúde aqui da cidade. Nós estávamos conversando e no momento foi muito bacana e eu achei isso maravilhoso, porque eu estava louquinho ali para convidar o secretário para orar com ele, para trazer para a igreja. E aí a pessoa que estava junto, um vereador, ele falou assim: fica o convite para você conhecer a igreja. Você tem que vir para a igreja, sua família. Ele disse: não, eu quero ir, todo mundo fala dessa igreja, eu quero muito conhecer. Ou seja, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. Ah, mas não é a igreja. Tudo bem, tira a igreja então, mas fala do Cristo ressurreto, do Cristo que se entregou, que morreu na cruz e que ressuscitou. Viva por um propósito maior. Tem gente aqui vivendo só para conquista. Não há nada de errado em você conquistar, ser próspero e abençoado nessa terra, mas de que vale o homem ganhar a vida inteira e perder a sua salvação? Vamos conquistar, vamos crescer, vamos sim, isso é maravilhoso, mas viva com cuidado por aqueles que você ama. Viva em santidade. E por último, viva sem medo da morte. Tem gente aqui que tem medo de morrer, meu irmão. Por quê? Porque não sabe para onde vai. Porque se soubesse, estou na bênção. O que Paulo diz: viver para mim é Cristo, e se morrer, é lucro. Enquanto eu estiver aqui, eu vivo para Cristo. Minha vida gira em torno de Cristo. Eu prego Jesus, eu falo do amor de Deus, eu ajudo as pessoas. Lá na empresa onde eu trabalho, eu sou um agente secreto lá. Verdade, de Cristo. Porque quando eu posso, eu vou falar do amor dele. E outra, a Bíblia também diz que, Paulo também diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Tudo bem, eu não quero que você morra também. Mas irmão, não tem que ter medo da morte. E eu finalizo de verdade com uma analogia. Tem alguma mulher grávida aqui? Deixa eu ver. Sempre tem. Deus te abençoe, minha filha. Tem mais alguém? Ali, meu Deus do céu, tudo grávido. Nós apresentamos mês passado, acho que foi 30 crianças na ceia. Hoje de manhã foi umas 10 novamente. Já vi que vai ter mais umas 10 aqui, logo. Irmãos, olhe para mim. A criança está aí no ventre dessas mulheres. Os pais olham o desenvolvimento da criança no ventre e ficam pensando assim, ó, tomara que venha logo. É esse sentimento que nós temos. Eu sei, minha esposa já estava grávida. E a gente ficava, meu Deus, só falta mais 6 meses. Só falta mais 5 meses. E vai se aproximando. Aí quando falta um mês, parece que falta um ano. Porque aí a ansiedade toma conta e cada dia parece um mês de demora. Mas o que a gente quer? Que o neném nasça. Eu estava no dia 23 de maio de 2016, lá no hospital, e de repente o médico abriu a porta e diz assim: pronto, pastor Rafael, queres entrar? Pode entrar que o teu filho vai nascer. Eu disse: fechou, doutor. Oh, glória! Entrei na sala, meu irmão, os caras filmando tudo. O cara olhou para mim e disse: você está branco, o que deu? Tá tudo bem, irmão. Aqui é Toddy com bolacha. Quando o médico ali foi
cesárea, abriu a minha esposa e começou a mexer lá dentro e bota a costela pro lado e tá. Daqui a pouco arranca aquela criança lá e luc! No que tirou, meu irmão, aquela carinha de joelho, o menino começou. Eu ouvi o povo lá fora, nasceu. Por que chora? Se não chora, ó. Hoje tem a defesa dos direitos humanos, tem que cuidar um pouco também, né? Mas, enfim, a ideia da criança realmente, ela quer chorar. Por quê? Pergunte, por quê, pastor? Porque onde ela estava era melhor. Verdade. Quem é que quer sair daquele lugar quentinho? Quem é que quer sair daquele lugar que tem comida? Não precisa fazer força, não precisa pagar boleto, não precisa nada, irmão. Alex, você que é médico, olha aqui, irmãos. Por quê? Porque realmente não é bom aqui fora, lá dentro é melhor, tem tudo que ele precisa para viver. Por ele vivia a vida inteira lá dentro, sim ou não? Alô, sim ou não? Sim. Aí ele vem para cá, chora, aí ele descobre que se ele chora ele ganha bico, se ele chora ele ganha mamadeira, se ele chora ele ganha abraço. Depois ele vai crescendo e sabe que se chorar ganha pix. Ele vai saber, das crianças. Eu estava com o André lá na loja, né, André? Sábado nós nos encontramos numa loja, aí a filha dele veio e disse assim: pai, eu quero comprar isso aqui. Aí o André usou aquela máxima dos pais de antigamente: depois a gente vê, filha. Aí ela disse assim, eu estou tomando liberdade de falar, né, André? Aí ela falou assim: não é depois não, pai, é agora. Ou seja, essa garotada, meu irmão. E agora a gente está vivendo esse mundo aqui. Eu já estou quase 50 anos vivendo aqui. Nossa, é legal pra caramba aqui, gente, verdade. É bem legalzinho. A gente apanha também, mas é legal. É legal, sim. A gente reunir na casa dos irmãos, comer pizza. Nossa, é maravilhoso. É difícil me convidarem, mas quando convidam, carne. Nossa, é maravilhoso. Aí, a gente foi outro dia na casa do pastor Júlio e da pastora Márcia. Aí eles foram lá e compraram comida pronta e disseram que fizeram. Não foi, pastora Márcia? Não? Não é? Não, tô brincando, gente. Era, comida top das galáxias. Mas a sobremesa era da padaria. Era assim. Ou seja, a gente vive isso, é maravilhoso. Ou seja, nós estávamos no ventre da mamãe, era bom. Sim ou não? Sim. Aí, Deus disse assim, vou levar você para o ventre do mundo agora. Tirou do ventre da mamãe e trouxe para o ventre do mundo. E aqui é bom, aqui é comida, aqui é quentinho, é frio também às vezes, enfim. É bom, mas é legal. Aí chega uma hora que Deus diz assim, Deus, agora eu quero trazer você para o meu ventre. E a gente diz o quê? Quero não. Está tão bom aqui? Aqui tem tudo que eu preciso. É por isso que alguns têm medo da morte. Porque não entende o que é a eternidade. Se no ventre era bom, Deus nos trouxe no mundo que é melhor do que o ventre. Agora imagina o que é estar com Deus na eternidade. Não, por favor, não pense em morrer. Em nome de Jesus, nós vamos orar para que você não tenha esses pensamentos. Mas que na hora certa, meu irmão, que Deus te recolher, na verdade você não tem muito o que escolher. Deus chamou aquele dia, Ele disse, Deus, acabou. Ele vai te levar e pronto. Quem sofre é a família. Mas quando a família sabe que o ente querido é salvo, ele sabe que é aquela dor do afastamento, mas que em breve todos estaremos juntos. Eu não sei você, mas eu fico pensando nas minhas heresias aqui na minha cabeça. Eu fico imaginando eu no céu, irmão, verdade, olhando toda aquela formosura, adorando a Deus o dia inteiro e de olho na porta. Eu fico olhando, eu penso assim, não sei por que o Júlio não veio antes que eu. Estou brincando. Fique esperando o reencontro. Sim, porque nós vamos nos conhecer, então eu fico olhando. Quando entrar você, meu irmão, pensa na minha alegria. Você entrou na porta. Quando você entrou na porta, eu olhei você. Eu sabia que naquela ceia alguma coisa ia mexer no coração dele. Eu sabia que mesmo ele lá de braço cruzado, todo emburrado, mas Deus estava falando alguma coisa no coraçãozinho dele. Alguma coisa Deus estava ministrando. Valeu a pena. Vem cá, macaco velho, vem me dar um abraço aqui. Meu irmão, abraçar os irmãos. Oh, glória, aleluia. Imagina as bodas do Cordeiro, que vai ter comida lá também. Já pensou? Os crentes tudo reunido comendo? Meu Deus do céu.
Se você acha que sustentar o povo 40 anos no deserto foi muito, é porque você não sabe o que vai ser as bodas do Cordeiro. Vamos ficar de pé, gente? Dá um abraço no seu irmão e diga: nós vamos morar no céu. Amém. Você está feliz? Você está feliz? Nós vamos morar no céu. Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Fale com Deus. Peça perdão pelos teus pecados. Foi por isso que Jesus se entregou em uma cruz, para perdoar os nossos pecados, para nos levar para o céu, para nos dar a vida eterna. Jesus não morreu na cruz para fazer filme. Jesus não morreu na cruz para nós entendermos de uma história antiga que aconteceu, não. Jesus se entregou na cruz para perdoar todos, eu disse todos, os nossos pecados. E nessa noite de ceia nós podemos trazer à memória o que Ele fez por nós. É assim que nós participamos da ceia. Primeiro nós trazemos à memória o que Jesus fez. E agora você pode pedir perdão a Ele pelos teus pecados, pelas tuas palavras, pelos teus pensamentos, pelos teus comportamentos. Perdoe os que te ofenderam e peça perdão para os seus ofensores. Aqueles que você ofendeu, peça perdão. Abra o seu coração, libere isso nessa noite. Nós queremos sim morar nos céus, e nós vamos morar ali, na eternidade, no tempo certo, na hora certa. Como também pode ser no tocar da última trombeta. Isso pode acontecer agora e um grande arrebatamento acontecer. Pai, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa noite, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Estaremos num lugar que sabemos que não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá luto, não haverão lágrimas, angústias, não haverá. Com seus olhos fechados, adore ao Senhor.